Olá, psicanalista clínico Iraciel Fernandes, saúde para você aqui. Algum tempo atrás eu fui questionado após realizar uma palestra para a área de saúde numa cidade. Quando chegou no final, na hora de conversar com as pessoas e interagir, aí uma pessoa chegou para mim e disse: por que você mistura religião, terapia? Por que você mistura? Nós aprendemos que isso não se mistura, cada um no seu campo. Eu sorri para aquela garota e disse: veja bem, os pais e os médicos têm uma ação muito poderosa na hora de ajudar alguém que está sofrendo com algum transtorno psicológico, alguma dor psicológica. Veja bem, tarde da noite os pais estão sem um remédio que tem a química para tratar aquele problema. E os próprios pais percebem que aquela criança está sentindo um medo muito grande e esse medo provocou dor na barriga ou dor na cabeça, aquilo é psicológico, e o próprio pai ou a mãe coloca uma pitadinha de sal, uma pitadinha de açúcar, numa colher de água e mexe, dá para a criança e diz: isso é um remédio poderoso, vai já passar. Daí 1, 2, 3 minutos, a dor passa e a criança dorme normalmente. Quando em outra situação, alguém coloca um pouquinho de creme dental, uma colher de água, mexe e ó, o remédio poderoso, bebe que vai passar logo. Realmente passa, porque era psicológico. Algumas vezes aquele paciente já é conhecido pelos enfermeiros e pelos médicos daquele lugar, daquele hospital, daquele pronto-socorro, e quando ele chega ali, por ser reconhecido e os médicos sabem que aquele problema que ele está sentindo é psicológico, aí dão um comprimido de farinha, ou um comprimido de açúcar em algumas situações, ou uma injeção de soro fisiológico. Daqui a alguns minutos aquela pessoa relaxa, se acalma e tudo passa. Eu quero dizer também que esse tipo de placebo, o placebo é aquele componente que teoricamente não iria fazer efeito nenhum, mas pela fé que a pessoa tem, pela crença dela naquele médico, no pai, na mãe, no enfermeiro, pela crença que aquela pessoa tem, termina tendo um resultado muito poderoso. E resolve aquela questão porque é psicológica, não é orgânica. Agora eu quero dizer para você que no consultório particular e público onde eu atendo, tem chegado muitos casos da seguinte forma: olha, eu estou tomando um remédio para ansiedade, para dormir, para depressão, e ele não está fazendo efeito. Eu pergunto: qual foi o psiquiatra que você consultou para ir prescrever esse tipo de remédio? Não, a minha vizinha toma e me deu alguns. Não, eu consegui comprar com a receita de uma pessoa X o mesmo remédio que ela toma. A minha tia já tomou. A depressão, as várias formas de depressão, tem um tipo de remédio para cada uma. Pessoas que estão muito estressadas, o ambiente estressou aquela situação muito difícil, desequilibrou o hormônio da noradrenalina. É um tipo de remédio para aquilo. Pessoas que não estão conseguindo dormir, não dorme. Serotonina é um outro tipo de hormônio que precisa ser equilibrado. Pessoas que não estão conseguindo sentir bom humor, alegria, prazer na vida, dopamina. Para muitos tipos de depressão, muitos tipos de remédio, cada um especificamente para aquele tipo de situação. O seu vizinho, a sua vizinha, o seu parente que tomou aquele remédio, pode ser que as causas sejam hereditárias ou sejam ambientais. É muito diferente a forma de reagir de uma pessoa para outra nas situações adversas da vida. O ideal, o recomendável é que a pessoa que está sofrendo com algum tipo de depressão ou algum tipo de transtorno psicológico consulte um psiquiatra e faça psicoterapia. E eu disse para aquela moça que como eu vou tratar alguém que chega na minha clínica, que chega no meu consultório, se aquela pessoa tem uma fé poderosa? Como eu vou tratar somente o psicológico, se eu não também tratar a parte espiritual? E se eu também não envolver a parte física? Recomendando que aquela pessoa consulte um cardiologista para saber se ela pode fazer caminhada, para saber se ela pode andar de bicicleta, para saber se ela pode fazer natação, para que o corpo dela tenha uma reação junto com o psicológico e junto com o espiritual.
Todos nós temos algum tipo de crença em alguma coisa ou em alguém. E essa crença pode ser uma aliada poderosa na hora do tratamento. O remédio que é quimicamente preparado para agir naquela área do cérebro que está precisando de equilíbrio, ele também está alinhado ao processo terapêutico. O que eu quero dizer a você é que existem muitos tipos de depressão e que os remédios que algumas pessoas tomaram não vão fazer efeito para outras da mesma forma, e que o especialista que está habilitado para prescrever remédios para pessoas que estão sofrendo com depressão é o psiquiatra. Eu também quero dizer que existem muitos tipos de terapeutas: psicoterapeuta holístico, psicanalista clínico, hipnólogo, coach, psicólogo e outros tipos de terapias. O ideal é que você procure um profissional que tenha histórico de referência, um profissional que seja gabaritado, que já tenha feito aquilo e os resultados que ele fez, aquele trabalho com outras pessoas, surtirão um bom efeito. Da mesma forma, use a sua fé para ter intimidade com Deus e para levar você para um outro nível, e que os seus pensamentos voltem a estar bem, corpo, mente e espírito em equilíbrio. Essa pessoa vai viver bem. Eu também quero desafiar você a compartilhar esse vídeo. Vamos levar esse tipo de conhecimento para muitas pessoas, para que aqueles que estão sofrendo na ignorância por não saberem que existem vários tipos de depressão, que existe o placebo, que existe ajuda espiritual, psicológica e atividade física para equilíbrio, para uma vida sã, para uma vida feliz, para uma vida em paz, que eles também tenham a oportunidade de aprender e descobrir isso, tá bom? Então, dá um like, compartilha, me segue aí nas redes sociais. Eu lancei este livro, Do Deserto da Alma ao Oásis de uma Vida Feliz, já tem um tempo, cheio de estratégias para as pessoas usarem os recursos que ela já tem na própria mente dela, no próprio corpo dela, no próprio mundo espiritual. Seus mapas mentais podem ser ressignificados, podem ter outro significado, que seja levar para você uma situação de paz e tranquilidade. Dá um like, compartilha, aciona o sininho, me segue aí nas redes sociais.